Hoje eu quero dividir com vocês um pouco da minha visita ao Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea. Esse museu está localizado no local onde por muito tempo foi a colônia Juliano Moreira, um complexo de manicômios que chegou a abrigar cerca de 6.000 pessoas. Em sua maioria eram pessoas negras. Entre as pessoas que estiveram por lá aprisionadas, ganhou grande notoriedade o Arthur Bispo do Rosário, sobre quem eu já fiz alguns vídeos aqui no canal. Então eu vou contar para vocês sobre o museu e colocar aí algumas imagens que eu fiz na minha visita. Apesar de o museu levar o nome de Juliano Moreira, importante médico negro que mudou a forma de pensar a saúde mental no Brasil, porque ele passou a considerar a influência de aspectos sociais, de aspectos do ambiente na saúde mental, o Juliano em si nunca chegou a trabalhar no Hospital Colônia. E apesar de ter sido homenageado com o nome desse hospital, o hospital parece em nada refletir as ideias daquele que o nomeou. O Hospital Colônia em muito se distanciou das suas intenções iniciais. Ele virou uma espécie de prisão perpétua com superlotação e também foi um ambiente de tratamentos como lobotomia e eletrochoque. Muitos desses tratamentos às vezes usados simplesmente para punir o mau comportamento. Algo que está bem longe de uma proposta humanizada de tratamento da saúde mental. Para o hospital, eram levadas todas as pessoas que pudessem ser consideradas pela sociedade da época como indesejadas. Muitas pessoas chegaram ao hospital por muito tempo por meio da lei da vadiagem, que prendiam pessoas sem emprego ou que não conseguiam comprovar o emprego, considerando elas como vadias. E as pessoas presas por essa lei eram majoritariamente negras, sendo considerada uma lei racista que vai fazer uma espécie de controle desses corpos depois da abolição da escravidão. Apenas nos anos 80, jornalistas foram autorizados a documentar os horrores do hospital. Foi feita uma reportagem muito marcante que foi ao ar no Fantástico da Rede Globo. E após a denúncia dos abusos sofridos nesse e em outros hospitais psiquiátricos no Brasil também, iniciou-se um processo de modificação da forma da sociedade lidar com a saúde mental, de uma tentativa de quebrar um pouco esse sistema onde as pessoas eram internadas, presas no hospital para passarem lá o resto da sua vida, isoladas da sociedade. Hoje em dia nós sabemos que o isolamento em nada contribui para a melhoria da saúde mental. Foi nessa reportagem do Fantástico que a figura do Bispo do Rosário foi conhecida publicamente pela primeira vez. Eles filmaram ele lá trabalhando nas suas obras. Ele ficou durante 7 anos enclausurado num quartinho do hospital, produzindo ali dentro as suas obras. Essas obras que ele dizia ser obrigado a fazer, porque para ele aquilo ali que ele fazia não era arte, mas era uma missão espiritual. Além do bispo, Estela do Patrocínio foi outra interna do hospital que ganhou bastante notoriedade. Ela produzia o que ficou conhecido como falatórios, que eram literalmente isso. Eram conversas que eram gravadas onde ela falava inúmeras denúncias, inúmeras questões sobre a realidade em que ela vivia. Tanto a realidade ali do hospital como da sociedade da época. O lema desse Hospital Colônia era "O trabalho tudo vence". E o que eles queriam dizer com isso? As pessoas que eram levadas para lá eram submetidas, além de torturas, também ao trabalho forçado.
que envolvia agricultura, pecuária, uma pequena industrialização. Eles produziam pequenos objetos ali de forma quase artesanal. Esse trabalho era imposto como uma espécie de terapia ocupacional, que na prática não parece ser muito terapêutica. Mas a gente vê que colocar essas pessoas para realizar um trabalho forçado está dentro da mesma lógica da lei da vadiagem, que prendia pessoas que não conseguiam comprovar trabalho. O trabalho artístico ele foi inserido ali no hospital a partir desse contexto. As oficinas de pintura não eram um espaço para os internos se expressarem artisticamente, expressarem a realidade, as coisas que eles viviam. Não. Ali era um lugar onde eles aprendiam, a princípio, a reproduzir algo imposto por um professor. Um professor que dizia exatamente o que eles tinham que fazer. E era muito comum que essas obras não tivessem relação com a realidade e com as vivências daquelas pessoas que estavam ali produzindo. Tem, por exemplo, pinturas de icebergs, que são coisas que aquelas pessoas ali provavelmente não conheciam, não tinha nada a ver com a realidade delas, porque foi algo imposto de fora para dentro. A luta antimanicomial passou a chamar atenção para as produções artísticas realizadas por pacientes desses hospitais, o que foi abrindo caminho ao longo do tempo para uma maior liberdade de produção artística. Depois de um tempo, essa situação mudou e eles passaram aí sim a ter a oportunidade de fazer uma arte que consiga expressar o que eles sentem, o que eles veem, as suas vivências. E no museu é possível perceber o quanto que com o tempo as obras foram ficando mais bonitas, mais coloridas, porque elas tinham mais dessa expressão dos artistas que as produziam. Com essa mudança e com a mudança da forma também de enxergar a saúde mental, esse espaço do hospital foi se transformando em Esse espaço do hospital foi se transformando em um espaço artístico voltado para a criação e a preservação das obras ali criadas. Além disso, existe o cuidado com a preservação da memória das situações ali vividas para que elas sejam lembradas e que não se repitam. O ambiente abriga hoje um ateliê artístico que é mantido pelo museu, e esse ateliê busca abrigar a criação e promover as obras de artistas que atuam ali. Contando hoje essa realidade, pode parecer que ela é um pouco distante, mas o último núcleo do museu foi desativado apenas em outubro de 2022, o que foi um marco para a luta antimanicomial. O espaço onde hoje é o museu e onde existe esse ateliê, ele é considerado um espaço de assistência à saúde. E em 2024, o museu passou então a realizar a exposição que marca os 100 anos da instituição, que foi inaugurada lá em 1924. E ele vai contar um pouco da história desse território a partir dessas produções artísticas do local. Curiosidade também sobre o museu é que a cantora e compositora Dona Ivone Lara, ela chegou a trabalhar no museu e ela foi um nome muito importante da luta antimanicomial no Brasil. Ela também é contada em uma parte dessa exposição de 100 anos da instituição. E apesar da história dolorosa que esse ambiente viveu, hoje em dia esse museu é um espaço muito receptivo, muito acolhedor, alegre, colorido, e que eu recomendo muito a visitação, porque é um lugar muito agradável de se ir. Na página deles do Instagram, eles divulgam vários eventos e atividades abertas ao público. Quem tiver a possibilidade, eu recomendo que se informe e que visite esse museu. O
museu era um complexo de prédios. Hoje em dia esse complexo virou um subbairro e vários desses prédios viraram escolas, espaços de lazer, diversos tipos diferentes de espaço. Inclusive esse espaço principal que se tornou o museu. Apesar de ser um espaço que fica fora do grande centro turístico do Rio de Janeiro, ele é imperdível para quem gosta de história, para quem gosta de arte. Vale muito a pena a visitação. Deixe aqui para mim nos comentários se vocês já visitaram o Museu Bispo do Rosário ou se vocês têm vontade de futuramente visitar, certo?